Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Respondam aqui no chat, por favor. Ótimo. Nós vamos começar a aula para não começar já com atraso. Eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês. Oi, professor. Tá dando para ouvir, sim. Então, nós vamos para mais uma aula, né, de fenômenos de transporte. O tema da nossa aula de hoje é estática dos fluidos, ou a chamada hidrostática. Refere-se aos mesmos conteúdos. Esse conteúdo, ele é um pouco extenso. Então, hoje nós vamos falar sobre pressão estática, vamos falar sobre o teorema de Stevin e vamos falar também sobre o princípio de Pascal e sobre carga de pressão. Então, vou passar esses conceitos para vocês, alguns exemplos bem simples, e na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto, né? Saímos, então, de propriedade dos fluidos, e agora entramos no segundo conteúdo, que é a estática dos fluidos, ou a chamada hidrostática. Certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro assunto. Vou fazer aqui para vocês uma breve introdução do que seria a estática dos fluidos. A estática dos fluidos, ela é uma ramificação da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento do fluido, só que é o comportamento dele parado, né, em equilíbrio estático. Então, todo esse estudo que é feito em relação ao fluido em condição de equilíbrio estático, ou seja, sem movimentação, é chamada hidrostática ou estática dos fluidos. E aí tem vários assuntos que a gente aborda dentro desse conteúdo. Esses conceitos fundamentais de hidrostática, eles são importantes para poder você conseguir quantificar e solucionar problemas que são relacionados à pressão e à escala de pressão, que nós vamos ver mais adiante. Escala de pressão é aquela que vocês viram lá em física, acredito que ainda no ensino médio, que é pressão absoluta, pressão atmosférica, pressão efetiva. Então, toda vez que você tiver esses cálculos, né, você ir relacionado a fluido, você está falando da hidrostática, certo? Então, com base nisso daí, nessa primeira introdução, a gente entra no conceito de pressão mesmo, né? O conceito de pressão, quando a gente fala da fórmula de pressão em si, é muito parecido com aquele conceito que nós vimos lá em propriedade dos fluidos, que é a tensão de cisalhamento, né? Esse conceito de pressão é muito parecido, porque a pressão, matematicamente falando, ela é a força que é aplicada em uma determinada superfície, né, sobre a área. Então, a pressão média aplicada sobre uma superfície, ela é definida pela relação entre a força aplicada e a área dessa superfície, certo? E aí, a gente tem aqui essas figuras, a figura A e a figura B, que é para a gente exemplificar a diferença de força e pressão, né? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho a figura A e estou aplicando nessa figura A uma força de 100 newtons. A área dessa figura A
corresponde a 100 centímetros quadrados. Se eu fizer essa relação de pressão, que é força sobre área, a minha pressão vai dar 10 newton por centímetros quadrados, né? Porque eu vou pegar o 100, que é a força, e dividir pela área, que é 10, correto? Então, 10 centímetros, 10 newtons por centímetros quadrados. Ok. Se a gente estudar essa figura 2, a pressão aqui, e eu tenho a mesma força, né? Eu tenho também sendo aplicado 100 newtons, e tenho agora uma área bem menor, quer dizer, a pressão da figura 1, ela é o dobro da figura 2, né? Porque aqui na figura 2, na letra B, eu tenho uma área de 5 centímetros quadrados, mas a força que eu estou aplicando é a mesma. Se eu fizer essa relação de pressão, aí o cálculo da pressão, vai dar 20 newtons por centímetros quadrados, porque eu vou pegar a força, que é 100, está sendo aplicada, e dividir por 5, que é a área. Então, dá 20 newtons por centímetros quadrados. Então, a força aqui é a mesma, mas a pressão é diferente por causa da área, né? Essa aí é a primeira diferença que a gente tem e a primeira conceituação que a gente tem. Quando nós trabalhamos com pressão, a unidade de pressão no sistema internacional é Newton por metro quadrado, né? E aí você pode ter, como nesse exemplo anterior, a área em centímetros quadrados, e aí vai ser Newton por centímetros quadrados, né? A unidade de Newton por metro quadrado, ela também é usualmente chamada de Pascal. Então, o Pascal e o Newton por metro quadrado é a mesma coisa. Agora, quando a gente trata de pressão na indústria, em alguns manômetros, barômetros que fazem essa medição de pressão, aí ela pode vir em quilopascal ou em megapascal. E aí, por causa disso, tem algumas relações que é importante vocês terem em mente, né? 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 pascal, 1 quilopascal equivale a 1000 pascais, que é 10 à terceira pascal, e 1 megapascal é 1 milhão de pascais. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Então, voltando aqui. Então, essas são as relações, né? E aí, outras unidades que também são relacionadas à pressão, unidades de pressão. Tem o ATM, que é pressão atmosférica. Esse mmHg, que é milímetro de mercúrio. Quilograma-força por centímetro quadrado. Bar, que é usualmente na barometria, né, quando você está fazendo a medição pelo barômetro, o psi, que é 1 libra de polegada ao quadrado, e o MCA, que é o metro de coluna de água. Daqui para frente, nós vamos trabalhar em Newton por metro quadrado, e também vamos fazer alguns exercícios que são relacionados a MCA, metro de coluna de água, porque a gente trabalha com fluido, certo? Bom, vamos falar agora da primeira nomenclatura aqui que a gente trabalha em pressão, que é sobre a pressão atmosférica e o barômetro de Torricelli, né? Que são as primeiras definições que a gente tem. Então, a gente sabe que o ar atmosférico, ele exerce uma pressão sobre tudo que existe na superfície da Terra, a gente tem essa pressão atmosférica, né, no ar, e a medida dessa pressão, ela foi realizada por Evangelista Torricelli em 1643. Como foi que ele fez essa pressão? Ele fez um experimento, e nesse experimento, ele conseguiu medir essa pressão atmosférica. Então, vou passar para vocês aqui
como que é feita essa medição, o experimento de como que é feita essa medição no barômetro de mercúrio, que foi o barômetro que ele criou. Porque ele fez esse experimento com um tubo, e aí vocês vão ver aqui, né? Acima desse tubo tinha um vácuo, né? Um vácuo que era uma superfície livre, vamos dizer assim. Então, o peso do mercúrio, porque ele inseriu o mercúrio no tubo, ele fez com que o mercúrio ficasse em equilíbrio estático. Esse vácuo, essa superfície livre, fez com que o mercúrio ficasse em equilíbrio estático. Aí, com esse experimento que ele fez, ele descobriu que a pressão atmosférica, ela era capaz de elevar esse mercúrio. E descobriu que essa elevação significava 760 milímetros de mercúrio. E é assim que a gente mede, a gente faz a medição da pressão de determinado local, certo? Sempre é utilizado o mercúrio, e aí, às vezes, você pode até perguntar, por que é em mercúrio? Porque o mercúrio, ele tem a densidade elevada. Se a gente fosse usar água, por exemplo, seriam, acho que mais de 10 vezes a mais utilizando água, porque a água, ela tem a densidade muito pequena. A densidade da água é muito pequena. Então, vamos voltar aqui. Então, vou passar aqui para vocês esse experimento que é o barômetro de Torricelli, o barômetro de mercúrio. Para este experimento, usaremos uma escala vertical em milímetros, um tubo fino de vidro, mercúrio e uma bandeja funda. Deixa eu só aumentar bem aqui o áudio. De plástico. Iniciaremos colocando o becker com mercúrio dentro um tubo fino de vidro, uma seringa, um recipiente contendo mercúrio e uma bandeja funda de plástico. Iniciaremos colocando o becker com mercúrio dentro da bandeja, a fim de evitar acidentes, já que o mercúrio é um metal que, à temperatura ambiente, se encontra no estado líquido e é tóxico e venenoso. Porém, ele se presta muito bem a este tipo de experimento, por conta de sua alta densidade. Em seguida, usaremos um tubo de vidro específico, que é fino, tem uma das extremidades fechada e na outra extremidade está acoplada uma mangueira de silicone flexível e um pedaço menor de um tubo de vidro. Com o auxílio de uma seringa de plástico, colocaremos cuidadosamente o mercúrio dentro do tubo de vidro. Como aqui se trata de uma demonstração, podemos abstrair as pequenas bolhas de ar formadas na parede do tubo, que não irão alterar significativamente o resultado final. Se estivéssemos fazendo um experimento mais preciso, precisaríamos do auxílio de uma bomba de vácuo. Agora, com o tubo de vidro totalmente cheio de mercúrio, vamos dobrar cuidadosamente a extremidade aberta, fixando-a no suporte de acrílico preso no tubo. Podemos ver que, mesmo com o tubo aberto numa das extremidades e cheio de mercúrio, quando o viramos, apenas um pouco de mercúrio extravasa e cai na bandeja, um demonstrativo de sua densidade. Posicionamos então o nível do mercúrio da extremidade aberta junto ao início da escala, e medimos a altura da coluna até o nível no lado da extremidade fechada do tubo. Podemos observar que esta coluna tem aproximadamente 690 milímetros de altura. Com este valor, podemos determinar a pressão exercida pela atmosfera sobre o mercúrio na extremidade aberta. Para isto, basta igualar a pressão exercida pela coluna do líquido com a pressão atmosférica na extremidade aberta. O equilíbrio entre a pressão atmosférica e a pressão da coluna do líquido faz com que o mercúrio não caia totalmente de dentro do tubo.
A pressão atmosférica é tão grande que é capaz de segurar uma coluna de cerca de 690 milímetros dentro do tubo de vidro. Se ao invés de mercúrio fosse utilizada a água, a coluna do líquido teria mais de 9 metros de altura, pois a água é quase 14 vezes menos densa do que o mercúrio. Este instrumento é chamado de barômetro e se presta muito bem para se determinar a pressão atmosférica local, pois, como pudemos observar, pode ser montado facilmente. Agora, para a retirada do mercúrio, basta virar a extremidade do tubo para baixo, pois assim, parte do mercúrio irá escorrer, deixando o ar entrar no tubo e aumentando a sua pressão interna. Então, esse foi a demonstração para vocês do barômetro de mercúrio, certo? Vamos passar agora para um exemplo. Vou mostrar para vocês só um exemplozinho bem simples aqui de cálculo de pressão, né? Utilizando essa fórmula principal aí. Lembrando que, assim, eu passo aqui para vocês o básico, né? E quando a gente começar a fazer os exercícios, aí vocês começam a pesquisar as demais fórmulas, porque algumas fórmulas, como tudo em fenômeno de transporte, é por dedução, né? Então, você tem que começar a deduzir, e aí, a partir de uma fórmula principal, você consegue resolver o exercício completo. Então, eu passo aqui para vocês a fórmula principal, ok? Esse aqui é um exemplozinho bem simples, de ensino médio mesmo. Uma placa circular com diâmetro igual a 0,5 metros possui um peso de 200 newtons. Determine em Pascal a pressão exercida por essa placa quando a mesma estiver apoiada sobre o solo. Então, aqui foi feito o cálculo da área da placa. A placa é circular, então a área do círculo é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, π vezes 0,5, que é o diâmetro da placa ao quadrado dividido por 4, a gente encontra uma área de 0,19 metros quadrados. E aí você consegue encontrar a pressão pela fórmula principal de pressão, né? Pressão é força sobre área. Oi? Não é πr ao quadrado, não? Sim, quando você tem raio. Aqui é diâmetro. Aqui é diâmetro. A fórmula é de Mas diâmetro. é o diâmetro ao quadrado Não, também? πr ao quadrado é quando a informação que você tem é raio. Nesse caso aqui, nós não temos a informação de raio, temos a informação do diâmetro. Sim, aí deveria usar, o raio é metade do diâmetro, né? Deveria usar 0,25. A fórmula eu acho que está errada, não? Não, essa fórmula aqui não está errada, não. Essa aqui é a fórmula para cálculo de área circular. Pode pesquisar aí, você vai encontrar. É essa fórmula aqui. Veja se πr ao quadrado. π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ok. Deixa eu ver se aumenta aqui. Tá. E aí, você faz o seguinte. Voltando na fórmula principal da pressão, a pressão é força sobre área, certo? Então, a força 200, que foi dado no exercício, sobre a área, meu celular, a área que é 0,19. Então, a gente encontra uma pressão de 10.019 newton por metro quadrado, que é o mesmo Pascal, né, como eu falei para vocês. Essa daqui é a fórmula principal da determinação de pressão, certo? E agora, a gente entra no próximo assunto, que é o teorema de Stevens.
sendo que o teorema de Stevens é o outro ponto, e eu diria que, se não é o ponto mais importante que a gente tem de cálculo, né, de hidrostática, que vamos entender como se fosse o teorema fundamental da hidrostática. E por que ele é o teorema fundamental da hidrostática? Porque você consegue determinar a pressão atuante em qualquer ponto da coluna de um líquido, certo? Então, qual que seria a definição principal do teorema de Stevens? A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso, né, que estamos trabalhando com hidrostática, é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os pontos avaliados. Então, matematicamente, a diferença de pressão, né, é igual ao peso específico multiplicado pela diferença de altura, ok? E aí, a gente entra numa aplicação, né? Na aplicação do teorema de Stevens. Imagina que aqui nós temos um recipiente, e esse recipiente eu tenho um líquido aqui, ok? Esse líquido, eu vou analisar aqui ele em dois pontos. Então, eu tenho esse ponto A e tenho esse ponto B. E aqui eu tenho a diferença de altura, ok? Então, eu posso calcular a pressão como? A diferença de pressão pode ser a massa específica vezes a gravidade, vezes essa diferença de altura. Posso calcular também a diferença de altura, que a diferença de altura será a altura do líquido B menos a altura do líquido A. E posso calcular pela fórmula geral, que é a diferença de pressão é igual a pressão em B menos a pressão em A, que pode ser, incluindo essa parte aqui da fórmula, a primeira parte, a massa específica vezes a gravidade vezes essa diferença de altura. Então, pelo teorema de Stevens, essas três aqui são as principais equações que você consegue determinar a pressão em qualquer ponto do fluido, certo? E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente ter em mente o seguinte, tem algumas especificações para esse teorema, né? A primeira, na diferença de pressão entre dois pontos, não vai interessar para nós a diferença entre eles, né? A diferença que eu digo, a diferença em distância, né? O que vai ser importante para nós é a diferença das cotas, né? Das cotas. Depois, a pressão nos pontos, no mesmo plano ou nível horizontal, vai ser a mesma, e eu vou mostrar isso para vocês mais adiante. O formato do recipiente também, ele não é importante para o cálculo da pressão em nenhum ponto. Independente do tipo do recipiente, a gente consegue calcular pelo teorema de Stevens. E aí, falando nessa diferença de recipiente, né? Quando a gente fala que ele pode ser de qualquer formato, eu tenho um exemplo aqui, ó, que esse exemplo é o que também a gente pode chamar de vasos comunicantes. Então, aqui eu tenho um recipiente de um formato, aqui de um formato diferente, e aqui de um outro formato. E analisando essa figura, a gente pode dizer o seguinte, que em qualquer ponto do fluido A, que é desse primeiro aqui, a gente terá a mesma pressão. Então, se eu for quantificar a pressão desse fluido aqui, nesse ponto aqui, ele vai ser a mesma pressão desse ponto, desse e desse. E em qualquer ponto
nível B, né, do fluido no nível B, tem-se a mesma pressão, desde que o fluido seja o mesmo em todos os ramos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um óleo a pressão aqui será a mesma desse lado aqui, a mesma desse e a mesma desse. A pressão no nível B também, aqui será, por exemplo, 1, aqui, 1, aqui, 1 e aqui 1, certo? O que vai diferenciar é só o nível, mas no plano horizontal será a mesma pressão. Aí é o que nós chamamos de vasos comunicantes. E aí aqui tem um exemplo para vocês do que seria, então, esses vasos comunicantes. Está rápido. Para fazer uma demonstração da lei de Stevin, que define que a pressão hidrostática num ponto de um líquido depende apenas da altura da coluna de líquido acima deste ponto, usaremos um sistema de vasos comunicantes e uma garrafa contendo água com corante. Começaremos colocando água com corante no tubo maior. Como todos os tubos estão interligados, a água irá fluir por todos eles. Por este motivo, este tipo de sistema é chamado de vasos comunicantes. Podemos notar que, independentemente do diâmetro ou do formato dos tubos, o nível da água se mantém na mesma altura em todos eles. Este efeito é chamado de paradoxo hidrostático. Mesmo inclinando todo o sistema, o nível da água se mantém na horizontal. Por isso, o princípio dos vasos comunicantes é bastante utilizado pelos pedreiros, para nivelar estruturas sem o auxílio de equipamentos mais sofisticados. Outra coisa que é importante a gente ter em mente quando se trata do teorema de Stevin é que se a pressão na superfície livre de um líquido contido no recipiente for nula, a pressão num ponto, a profundidade H, dentro do líquido será dada por. Eu vou explicar para vocês como é essa relação aqui do que foi descrito. Toda vez que a gente tiver um recipiente e que essa superfície aqui for uma superfície livre, ou seja, que eu tiver contato com o ar, a pressão nesse primeiro ponto aqui, que é chamado nesse exemplo de M, será zero, certo? Então, aqui eu tenho um recipiente, aqui dentro desse recipiente eu tenho um líquido, vamos considerar como se fosse água. Aqui eu vejo que o meu recipiente tem superfície livre. Então, nesse ponto aqui, a pressão nesse ponto aqui será zero, que é a minha pressão atmosférica. Aqui nesse ponto será zero, pelo teorema de Stevin. Aqui eu tenho um outro ponto que é denominado como sendo N. A distância entre esse ponto M e o ponto N é a altura, certo? É a altura, que depois eu vou mostrar para vocês que ela é também chamada de carga de pressão. Essa altura aqui, ok? Aqui eu tenho um plano horizontal e aqui eu tenho as cotas. Então, desse ponto horizontal, desse ponto aqui do plano horizontal, até o meu ponto lá, que é o meu ponto denominado M, eu tenho a cota em M, certo? Do meu plano horizontal até o meu ponto N, eu tenho a minha cota em M. E aí, para mim calcular a minha pressão nesse ponto N aqui, eu vou calcular a pressão como sendo o peso específico do meu fluido que eu estou trabalhando, vezes a altura, que é desse ponto M até o meu ponto N, que é o ponto estudado. Então, se a pressão na superfície, se eu estiver trabalhando com um recipiente em que eu tenho superfície livre, o meu líquido está em contato com a superfície livre, a minha pressão será o peso específico vezes a altura. Ok? Então,
essa é uma outra coisa que você tem que ter em mente. E aí, a gente tem um outro exemplo aqui, bem simples, que é um reservatório aberto em sua superfície possui 8 metros de profundidade e contém água. Então, está dizendo para você determinar a pressão hidrostática no fundo do mesmo. Então, pelaquela primeira relação lá, a pressão, ela é o peso específico vezes a altura. Então, o peso específico da água é 10.000 newton por metro cúbico, vezes 8, que é a minha profundidade. Eu tenho tudo aqui em metros, né? Não preciso transformar. Então, vai dar 80.000 Pascal, ou 80.000 newtons por metro quadrado. Essa aqui é a relação dessa última definição que eu falei a vocês. Agora, a gente entra no próximo, vamos dizer assim, na nossa próxima definição, que é relacionada à lei de Pascal, né? Nós falamos sobre Torricelli, para falar sobre a pressão atmosférica, falamos do teorema de Stevens e falamos também das definições dentro do teorema de Stevens, o que você tem que considerar como sendo importante, e agora nós vamos falar da lei de Pascal, certo? A lei de Pascal é uma também das leis que são estudadas na hidrostática, que tem uma representatividade muito grande dentro de fenômenos de transporte, né? Que a gente sabe que as áreas de estudo de fenômenos de transporte são diversas. E a definição básica do princípio da lei de Pascal é a seguinte: a pressão que ela é aplicada num ponto do fluido em repouso, né, porque nós estamos falando de hidrostática, ela irá se transmitir integralmente a todos os pontos do fluido. Então, essa é a base, né, que nós temos. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Então, essa é o princípio geral aqui que nós temos, certo? E aí, aqui eu tenho só um exemplo para vocês observarem. Então, primeiro aqui eu tenho um recipiente, e esse recipiente eu tenho superfície livre, certo? Então, supondo a pressão aqui, é apenas uma suposição, que nesse ponto, nessa figura A aqui, a pressão nesse local aqui seja 1, nesse daqui seja 2, nesse 3 e nesse 4. A área aqui, desse recipiente A e desse recipiente B, vamos considerar como sendo a mesma. Independente do cálculo aqui, vamos considerar como sendo 1 nesse ponto, então, a pressão nesse ponto 1 como sendo 1 newton por centímetros quadrados, a pressão nesse ponto 2, 2 newtons por centímetros quadrados, a pressão nesse ponto 3, 3 newtons por centímetros quadrados, e aqui, 4 newtons por centímetros quadrados, certo? Vamos considerar assim. Esse daqui é a nossa primeira situação. Foi dada essa situação para a gente poder comparar. Se eu fechar esse recipiente e aplicar uma força de 100 newtons por um êmbolo, que isso aqui é chamado de êmbolo, esse desenhozinho da parte de cima, a minha pressão desses pontos, ela será transmitida integralmente. Por que será transmitida integralmente? Porque aqui eu não tinha uma força aplicada. E agora, nesse exemplo B, eu tenho uma força de 100 newtons aplicada. Então, eu vou pegar, para descobrir a pressão, eu vou pegar. Pressão é força, então, 100 newtons, divididos pela área, que é 5.
certo? Nessa divisão, eu consigo encontrar 20 newtons por centímetros quadrados. E como que é feita, então, essa transmissão de força? Por causa da lei de Pascal, que ele diz que a pressão será transmitida integralmente, e eu peguei esse meu recipiente A, é o mesmo recipiente aqui, peguei esse meu recipiente e fechei ele, coloquei uma força de 100 newtons, eu vou ter que a pressão no meu ponto 1 será 21, porque eu já tinha 1 newton por centímetros quadrados de pressão anteriormente. No ponto 2 será 22, no ponto 3, 23, e no ponto 4 será 24, certo? Então, o que a lei de Pascal faz? Ela transmite uma pressão que você tem em um ponto a todos os demais pontos a partir da força que você aplica, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui do primeiro experimento que a gente tem, exemplo, e vamos dizer assim, é o primeiro caso que a gente tem, mais simples de ser abordado, que é o chamado elevador hidráulico, que é também, que tem em oficinas mecânicas, né, esses elevadores, e tudo são pelo mesmo princípio, que é pelo princípio da lei de Pascal. Então, vou mostrar para vocês aqui esse primeiro experimento. Para ilustrar o princípio de Pascal, usaremos 6 massas de 200 gramas cada e 2 seringas de vidro com água com corante e de diâmetros diferentes, que estão acopladas por uma mangueira. Esse aparato funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Podemos colocar peso sobre uma das seringas de vidro e elevá-los por meio da pressão exercida sobre a outra seringa. A pressão é a mesma nos dois lados da seringa, e sabemos que a força é o produto entre a pressão e a área das seringas. Desta forma, quanto maior a área, maior será a força exercida pelo êmbolo da seringa. Para demonstrar, colocaremos 800 gramas sobre a seringa maior. Com apenas a metade desta massa, ou seja, 400 gramas sobre a seringa menor, é possível se elevar o dobro desta massa. Essa é uma maneira de multiplicar a força usando dispositivos hidráulicos, baseados no princípio de Pascal, que diz que a pressão exercida num ponto de um líquido é transmitida para todos os pontos do líquido. Este princípio pode ser aplicado em diversos dispositivos em que se quer transmitir força por meio da pressão exercida num ponto do líquido, como pudemos observar neste experimento. E agora, em se tratando desse primeiro experimento que foi falado, que é o experimento do elevador hidráulico, a gente tem aqui um exemplo relacionado ao princípio de Pascal. Então, a figura mostra uma placa hidráulica, e essa placa hidráulica tem 2 êmbolos. As áreas são do êmbolo 1, 10 centímetros quadrados, e do êmbolo 2, 100 centímetros quadrados. Se a força for aplicada, se for aplicada uma força de 200 newtons no êmbolo 1, quer dizer, nesse êmbolo aqui, qual será a força transmitida para o êmbolo 2? Então, pelo mesmo princípio que foi mostrado a vocês no experimento, certo? Eu tenho uma força aplicada aqui de 200 newtons, e aí o exercício pede para você determinar qual será a força aplicada aqui no êmbolo 2, ok? Então, pelo princípio de Pascal, a pressão será força sobre área, né? Agora, também pela lei de Pascal,
a gente sabe que essa pressão, ela é transmitida integralmente. Então, a pressão que eu tenho aqui, ela é transmitida integralmente para cá, ok? E aí, a gente pode igualar essas duas pressões. Então, eu posso dizer que a pressão no meu ponto, a minha pressão P2 é igual à minha pressão P1 e vice-versa, né? Então, eu posso dizer que a minha pressão 2 multiplicada pela minha área 2 é igual à minha pressão 1 multiplicada pela minha área 1, aqui eu errei a digitação aqui, que é igual à minha força 2. Isso aqui é para dizer o seguinte, como eu tenho uma transmissão integral aqui de pressão, essas minhas pressões aqui podem ser igualadas para eu poder conseguir calcular, certo? Então, eu posso dizer que a minha pressão 1 é força sobre área. Então, se a força sobre área será 200, que foi a força dada, 200 newton, dividido por 10, que é a área do meu primeiro êmbolo, certo? Que é essa área do meu primeiro êmbolo, ok? Ou daqui, do meu segundo êmbolo. Então, com isso, eu encontro que a pressão, ela é 20 newtons por centímetros quadrados, ok? E aí, eu só vou jogar novamente na fórmula, que é pressão é força sobre área. Então, a minha pressão 2 vai ser a minha força 2 dividido pela minha área 2. Como a minha pressão 2 é a mesma da pressão 1, que é 20, eu consigo dizer que 20 é igual à força, que eu não sei, dividido por 100. Então, nessa equação, eu encontro que a minha força, que será transmitida, ela é de 2.000 newtons. Esse exemplo, ele demonstra que não só a força, ela é transmitida integralmente, como eu consigo ampliar a minha quantidade de força. E é por isso que, como foi mostrado no exemplo do elevador hidráulico, às vezes eu tenho uma força menor de um lado e eu tenho um peso maior, uma força maior do outro, e mesmo assim eu consigo elevar vamos dizer assim, se eu tiver uma placa de um lado menor e preciso levantar uma outra placa que seja maior, pelo princípio de Pascal, por essa transmissão de força, além dessa transmissão de força, a gente tem a ampliação dessa força, e é por isso que eu consigo elevar essa placa, mesmo ela tendo uma área superior, e sendo, respectivamente, mais pesada. Então, esse é o princípio básico de Pascal. Ainda em relação à pressão e ao princípio de Pascal, e a gente finaliza as definições, né, essas nossas primeiras definições, a gente fala de carga de pressão. E aí, carga de pressão é uma coisa que você começa a utilizar agora em fenômeno de transporte e passa a utilizar toda a vida enquanto você estiver trabalhando com hidráulica e a parte relacionada a fluido, né? A água, enfim, a pressão, quando você tem que bombear água de um determinado ponto a outro, quando você tem que bombear efluente, enfim, quando você precisa medir a altura de determinado lençol freático para ver nível de contaminação. Então, a partir de agora, você começa a trabalhar muito com esse conceito de carga de pressão. E o que seria, então, essa carga de pressão? A carga de pressão é a altura de fluido suportada por uma determinada pressão. Então, em resumo, eu tenho aqui um recipiente, né? Esse recipiente aqui, ele tem superfície livre, né? Então, quando nós falamos lá no início, eu falei assim, toda vez que a gente tiver um recipiente com superfície livre, a pressão nesse meu primeiro ponto aqui é 0.
que é onde eu tenho contato com a atmosfera. E aí falei que, nesse caso, usando o teorema de Stevens, a pressão seria a altura vezes o peso específico, certo? Essa altura aqui, ó, que eu tenho o ponto A, e aqui eu tenho uma altura A, aqui eu tenho um ponto B, e aqui eu tenho uma altura B, ela é o que a gente chama de carga de pressão. E o que é essa carga de pressão? Essa carga de pressão é a pressão, que a carga de pressão é H, né? É a pressão dividida pelo peso específico. E quais são as nomenclaturas para você falar sobre carga de pressão? MCA, que é metro de coluna de água, e aí vai ser metro ou milímetro do fluido que você está trabalhando. Então, mas no nosso caso da engenharia civil, a gente trabalha mais com água, né? Então, eu vou ter MCA, que é metro de coluna de água. Se você estiver trabalhando com óleo, MCO, metro de coluna de óleo. Para mercúrio, não vai em metros, mercúrio é em milímetro. Então, milímetro de coluna de mercúrio, mmHg, certo? Então, ainda falando aqui desse recipiente, é dito só o seguinte: a pressão no ponto A, nesse ponto aqui, será o peso específico vezes a altura. Como a gente falou lá naquela primeira, quando eu disse dos recipientes com superfície livre, né? Enquanto a carga de pressão será HA, que é essa altura aqui. Metro de coluna de água, metro de coluna de mercúrio. Da mesma forma, no ponto B, a pressão será o peso específico vezes a altura de B, que é a carga de pressão, né? Metro de coluna de água, ou metro de coluna de mercúrio, enfim. Toda vez que a gente trabalhar com tubulação, né? Piezômetro, que é um tipo de determinação que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, nós vamos trabalhar com carga de pressão. Então, daqui para frente vai ser um conceito usual para vocês, ok? Em relação às referências, e aí eu vou deixar para vocês até buscarem aqui, eu utilizei esse livro do Brunet. Eu sempre utilizo esse livro do Brunet, que é um livro mais didático. Então, você consegue, por essa referência, se você colocar Brunet aí, você consegue baixar na internet a primeira parte desse livro, que ele é um livro muito extenso. Lá vai ter essas relações de tudo que eu expliquei aqui para vocês, ok? E até, talvez, se você for resolver os exercícios e tiver alguma fórmula que você não soube identificar ou não soube, às vezes você pega o exercício, lá no exercício pede que você determine alguma coisa, e aí você não consegue deduzir a fórmula, né? Porque, como eu falei para vocês, eu passo a fórmula geral, a partir dessa fórmula geral a gente faz deduções matemáticas, né? Não tem assim não tem como eu passar todas as fórmulas, até porque a intenção não é essa, né? A intenção é que você pega o conceito. Aí, às vezes, você baixando lá, você consegue alguma outra fórmula. E aí, lá, tem esse capítulo, que é o capítulo de estática dos fluidos, certo? E dentro do capítulo de estática dos fluidos, o que nós falamos hoje foi desde o princípio lá de pressão até carga de pressão. Então, quando você for olhar lá, tiver a curiosidade de ler, você vai ver que é até esse ponto. Um outro livro, que caso vocês queiram baixar, também é interessante, é esse do Fox. Mas o do Fox eu não acho ele tão didático quanto o livro do Brunet, certo? Eu vou deixar para vocês agora, depois da gravação dessa aula, eu vou deixar lá para vocês no SEI, eu vou deixar para vocês
uma listinha de exercícios, se eu não me engano, são 6 ou 7 exercícios para vocês responderem referente a essa aula, né? Que nós vimos Torricelli, Teorema de Stevens, Pascal e carga de pressão. Então, vou deixar os exercícios que são relacionados a esses temas. Aí, na próxima aula, nós vamos dar continuação falando dos manômetros e depois vamos falar dos manômetros em U, se eu não me engano, na próxima aula, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, eu estou disponível aqui para solucionar as dúvidas de vocês. Dúvidas, senhores? Não, professora, tem não. Deixa eu estudar um pouquinho a matéria. Só um pouquinho, né? Uhum. Dá uma olhada de novo nas aulas antigas. É. Só um pouquinho. Mas isso de fenômenos é mais por dedução de forma, não é nada muito assim complicado, não. Eu vou deixar lá para vocês os exercícios, e aí vocês resolvem e depois a gente faz a resolução, né? Junto para ver. E aí, na hora dos exercícios é que surgem as dúvidas, né? Verdade. E aí, nenhuma dúvida mesmo? Professora, Oi, pode falar. eu queria que só a senhora voltasse bem lá no Teorema de Steve, lá, para me explicar aquela última fórmula lá. Deixa eu voltar aqui. Tem essa ou não é essa? Qual que você está com dúvida? A última. Essa? Deixa eu ver. Não, professora. É aquelas que a senhora mostra lá, que a pressão que é igual a P vezes a gravidade e a altura. Aí tem aquela última lá. Eu não sei qual é o slide. Peraí, deixa eu encontrar. Só que eu não peguei os últimos lá. Mas deixa, depois eu vejo, professora. Tá gravado agora que eu vim ver. Tá gravado, mas eu queria encontrar aqui para te falar. É porque aqui pelo Prez é meio ruim voltar. Deixa eu encontrar isso aqui. Creio que já entrou, né? Eu acho que é bem aqui no início, peraí. Não, esse aqui não. Não, acho que é no Teorema de Stevens mesmo. Mas aquilo lá, ela é a partir dessa primeira aqui, ó. Aí dessa daqui, aquelas outras fórmulas são só dedução da fórmula principal. Tá, Tipo por assim, exemplo, se tiver um líquido 1, ou um líquido A, um líquido essa daqui, não é? Aí, no caso, a Essa. quantidade de líquido que vai aparecendo, a gente vai colocando. Por exemplo, se tiver o P, PC, PD, é isso aí, vai colocando mais, né? A altura. Assim, ó, quando você está trabalhando, você trabalha com um líquido só. Aham. Você só vai trabalhar com 2 líquidos, depois vocês vão até ver quando é lá em Pascal. Aí já não é aqui, nesse daqui. Então, nesse daqui, você vai trabalhar com um líquido só. Então, nesse caso aqui é água.
por que que ele trabalha com um líquido só? Porque por esse teorema aqui, a diferença de pressão, ela é muito pequena de um para outro. Por exemplo, em gases, por exemplo, ele nem considera a diferença de pressão de um ponto para o outro. Então, aqui você só vai trabalhar com um líquido. Agora, lá em Pascal, quando você faz aquele exemplo lá do elevador hidráulico, você coloca uma força e outra força, aí às vezes você trabalha com 2 tipos de líquido, 3, aí a gente vai fazer cálculo disso para vocês entenderem. Mas nesse caso aqui, eu só tenho um líquido. Aí a minha primeira fórmula aqui, ó, é a diferença de pressão é igual a isso daqui é massa específica, que é aquilo lá que a gente viu na propriedade, né? O G é a gravidade, e aqui a diferença de altura. Aí, esse restante aqui é só dedução, da mesma forma. Por exemplo, diferença de altura é o quê? É a subtração dessa altura B por essa altura A. E aqui também é só dedução, junção da mesma forma. Não é nenhuma, vamos dizer assim, tem nenhuma uma unidade nova, não tem nenhum conceito novo. É só dedução de fórmula, porque às vezes, se você for fazer o exercício, aí você olhando por aqui, você já consegue resolver mais rápido. E às vezes, você olhando aqui, você não tem uma fórmula específica, aí você tem que deduzir. O que pode estar confundindo aí, essa que só está chamando de diferença de altura, o ΔH seria uma variação a gente chama de variação da altura, né? Isso. É o ΔH, que é a variação da altura, né? Diferença. Aí, no caso, professora, se esse recipiente for maior, aí vai ter a altura C, a altura D, no caso. Isso, exatamente. Isso mesmo. Tá. E no caso, a pressão também, no caso, a pressão. Isso, exatamente. Então, no caso, essa primeira fórmula aí, ela é só uma base para a gente colocar a pressão e as alturas que tiver no recipiente. Exatamente, exato. Se tivesse, vamos supor, se aqui tivesse um ponto A, ponto B, bem aqui embaixo tivesse um ponto C, e aqui no final um ponto D, aí você ia inserir aqui as alturas. Isso aí é em pressão ambiente, né, professora? Nesse normal, né? caso aqui, pressão atmosférica, né? Porque ele tem um espaço livre, né? Aí não é uma força sendo aplicada. Isso. A senhora deu o exemplo da água aí, mas pode ser outro líquido também, né? Pode ser outro líquido, exatamente. Essa pressão aí, professora, ela não varia conforme a densidade do litro, não? Do líquido, não? Varia, porque aqui você está trabalhando com massa específica, né? Ah, sim. Aí vai depender do líquido. Na maioria das vezes, como a gente trabalha com engenharia civil, né? A gente trabalha com água. Na maioria das vezes é água. Entendi. 95% a gente trabalha com água. A gente faz alguns exemplos de óleo para vocês verem como é que funciona, mas na prática a gente trabalha só com água. Mas água também tem temperatura ambiente, né, professora? Porque aquela, assim, se a gente for estipular uma água de um edifício e tiver água quente, água fria, a pressão da água quente ela é menor, né? Aí aqui... A massa específica da água quente, ela é... Nesse caso aqui, a gente trabalha com água normal. E aqui, a gente não coloca relação à temperatura. A gente não relaciona a temperatura aqui. Não tem nenhum cálculo, por enquanto, que você relacione com a temperatura, para dizer assim, esse líquido aqui que eu estou trabalhando é na temperatura de 25 graus. Esse outro é em temperatura tal. Não. Porque eu acho que a massa específica, ela não leva em consideração, né, a temperatura. Exatamente. E a gente só leva em consideração a massa específica e o peso específico. E aí, esse daí é o mesmo para o líquido, independente da temperatura, né? Mais alguma pergunta, amiguinhos? Hoje todo mundo colocou o rosto para jogo, eu não coloquei o meu, não. Eu vi que a senhora colocou. Professora, eu estou com um projeto de fazer um flutuador, uma balsa flutuante.
como é que calcula a pressão em cima de uma superfície muito grande, tipo de um lago? Para mim calcular, eu não sei se entra na mecânica de fluidos, para calcular a flutuabilidade da balsa. Entra na Seria, mecânica dos fluidos. seria esse cálculo de pressão? Não, né? Porque Esse mesmo cálculo de pressão. seria Exatamente. a área que ele aplica a força em cima de uma superfície. Você ia ter a força, no caso, o peso da sua balsa. Você quer calcular a pressão, né? Isso. Você ia ter a força da sua balsa, quer dizer, o peso dela, e é exercido por essa área. Agora, eu não sei te dizer, porque, assim, semestre passado nós fizemos um cálculo e levava em consideração a água do mar, né? Só que a gente tinha ali uma profundidade. Aí, no caso, você teria que saber mais ou menos a profundidade desse rio que você está trabalhando, né? Outra coisa, professora. Nesses exercícios tipo o do elevador lá, elevador de pressão, ele exerce a pressão na área total do recipiente, né? E nesse caso que é numa parte só da superfície. No caso do elevador hidráulico, a área que a gente considera não é nem a área do recipiente, a gente considera a área do êmbolo. É porque trabalha com êmbolo, né? Ele faz força É o que faz a força, exatamente. A gente trabalha com o êmbolo. Na verdade, agora, ele trabalha no ambiente. caso seu da balsa, você tem que ter a área da sua balsa para você calcular a pressão, né? Que ela vai exercer. Então, você vai ter a área da sua balsa e a força. Aí você vai conseguir encontrar a pressão que ela vai exercer. Entendi. E aí depois você vai fazer essa diferença para ver se ela consegue flutuar ou não. Entendi. Eu vou tentar fazer os cálculos, depois qualquer coisa eu mando para a senhora. Tá bom. E aí, senhores? Mais perguntas? Posso passar os exercícios? Então, eu vou encerrar a aula de hoje, e aí já vou deixar lá para vocês os exercícios, tá? Vou só esperar, que eu acho que demora, sempre meu computador demora aqui, eu acho que é 5 minutos, mais ou menos, para poder ir o link da gravação. Na hora que chegar aqui, eu envio lá e envio também no grupo para vocês os exercícios, tá? Ok, professor, a gente aguarda então. Boa noite. Agradeço vocês por terem assistido, boa noite. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite.